O aluno que está sendo formado no Brasil é demitido da vida, medroso, inseguro, esmagado e vencido. É a mesma coisa que eu escuto dos meus alunos até hoje. É a mesma coisa. O professor hoje, olha que o professor, claro, tem exceções, lógico que tem exceções, gente, lógico. Só que os meninos, quando a gente conversa, quando eles vão me dar a exceção para o grupo de professores, não estou exagerando, eles estão aqui, não vão me deixar mentir sozinho. Cabe na mão o número de professores que eles salvam do grupo. Cabe na mão, 5. Eles tiram 5 professores. Eles têm 25. 20% dos professores deles realmente estão sendo professores. Os demais não estão sendo. Por quê? Provocam tédio, provocam silêncio. Né? Os alunos não têm vontade. Eu botei que é um silêncio psíquico, né? Que é um silêncio diferente. É um silêncio assim, não tem nada do que ele está falando que combina com a minha realidade. E assim, por todo lugar se vê o mesmo crime. Eu não tenho outra palavra para usar, gente. O mesmo crime. O professor vem fazendo isso aí, ó. Vem oprimindo o aluno. O Eric Fromm que falava isso, né? É um psicólogo. Ele falou assim, o professor, nesse momento, ele está agindo como um sádico, como um fascista. Tá? Ele está agindo como um necrófilo. Porque ele mata o aluno. E coisifica o aluno. É isso que ele faz. Ele dá uma aula para um monte de lápides. Isso aqui, ó, foi uma entrevista feita pela Fundação Lemã, dos caras mais ricos aí do Brasil, do grupo da Ambev lá. A pesquisa foi publicada no Globo. Está aqui o que os alunos, ó. Pesquisa entrevistou os jovens com boas notas no Enem. Foram eles que afirmaram que a escola não prepara, não traz autonomia, não faz com que o aluno descubra suas aptidões. Como contraponto, pedem aulas mais dinâmicas, exemplos práticos, professores que troquem experiências sobre o que acontece após a entrega do diploma. Eu acredito em uma outra alternativa. Eu parto de 3 pressupostos. Primeiro pressuposto é Kant. Porque o Kant, ele mata a charada de tudo. Eu vou mostrar para vocês. Segundo pressuposto, Gardner. Howard Gardner. E o terceiro é a neurociência. Realmente a gente precisa entender que existem dados concretos que podem ser utilizados a favor da aprendizagem. A gente quer, na perspectiva kantiana, o quê? A gente quer alguém que haja a partir de si e não a partir dos outros. Não acredite do que não viu. Sonde tudo sob o guarda-chuva do seu intelecto. Qual professor que vai aceitar isso? Crítica e dogma não combinam. Então, se o professor entra em sala para passar um dogma, ele não vai aceitar uma crítica e reage da pior maneira possível. Eu acredito realmente, tá, que há pessoas que são inteligentes e de uma outra forma. Mas, na verdade, nós temos pessoas com uma capacidade extrema de comportamento em diversas outras áreas que, assim, deixa a gente maravilhado com o que fazem. Isso não é inteligência? Bom, e a neurociência? Né? Eu também mergulhei nesse mundo e estou publicando. Fizeram uma ressonância funcional no Neymar. O movimento é o seguinte, Neymar, finge que você está driblando aí. O que o Neymar usou para fazer o movimento do drible? Aquelas manchas vermelhinhas? Estão mostrando a ação nativa do Neymar quando ele tentou driblar. Olha os outros. 3 jogadores da base do Barcelona para fazer o mesmo movimento. Olha a área do cérebro que se ocuparam. Aqui, nadadores de alta performance, tá, para o mesmo movimento, e um jogador de futebol amador, que era de se esperar, foi o cara que mais usou a área cerebral. Então existe um livro, que está citado no meu, que é o livro de um argentino e naturalizado brasileiro, que é o Ivan Esquerdo, que ele começa logo no livro falando assim, ó, o cérebro trabalha para uma coisa, para não trabalhar. E a gente tem uma série de informações que estão colocadas, que são importantes e podem ser usadas na neurociência em sala de aula. Resta saber se as famílias e os alunos estão preparados para isso. Será que uma família brasileira que paga R$ 2.500 numa mensalidade gostaria de ouvir que o professor de química, ao invés de dar aula de química, ele usou 15, 20 minutos da aula dele para fazer meditação? Será que o próprio aluno não vai reagir contra isso? Pois eu conversei com 2 alunos meus que estudaram no Canadá e ele fala que o professor de química dele toda semana fazia 20 minutos de meditação na aula dele. E todo mundo adorava. E tudo funcionava muito bem, por que não? Tem um monte de trabalho científico mostrando o poder da yoga, poder da meditação, poder de automassagem, poder da acupuntura, tá? No melhoramento cognitivo, não estou falando
né, em bem viver só não. Estou falando em questões cognitivas. Por que virar as costas para isso? Por quê? Olha só, gente, como a educação hoje é pensada. A educação é pensada assim, ó. O conteúdo atinge as habilidades que o aluno tem que desenvolver. Não devemos fazer assim. Está errado esse modelo. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pegar as habilidades e o professor tem que se virar para botar o conteúdo dele na habilidade, não o contrário. O que tem acontecido é que assim, as habilidades têm que vir a reboque do conteúdo. O conteúdo é importante. É importante dar MRU. Não, não é importante. O importante não é dar MRU. O importante é o menino saber que quando ele estiver dirigindo, tá, ele não pode andar a 100 km por hora, porque se ele for frear, ele vai parar, se o freio dele for bom, 30 metros depois do ponto de frenagem dele. Isso ele tem que saber. Eu estou dando o mesmo assunto, mas numa outra perspectiva. Eu estou dando uma habilidade para ele, tá, que é de autocompreensão do risco de vida que ele está tendo e de alteridade. Porque poderia ter uma pessoa ali na frente, ele poderia atropelar. Aí o menino não sabe. Ele não sabe. Eu posso assegurar para vocês que um aluno que passa em medicina, se você perguntar para ele, tá, se ele tiver o carro a 100 km por hora, se ele frear, com o coeficiente de atrito de meio, qual é o tempo de frenagem dele até um ponto de parada? Ele não sabe dizer. Agora, se você botar isso numa fórmula, ele calcula. Agora, ele é incapaz de olhar e saber que ele está numa velocidade que ele não vai parar. Por quê? Porque ele não realiza o que ele está fazendo. E o professor não faz isso em sala. Ele não faz isso. Para mim, educação é só o que está nesse slide. Só, mais nada. Para mim, isso aí é educação. Se a gente conseguir fazer com que o aluno termine o ensino médio dele, o ensino básico, dominando essas 7 habilidades, nós vencemos, gente. Nós vencemos. Não interessa, é idiotice ensinar física, ensinar biologia, ensinar filosofia da forma como é ensinada, de uma maneira cronológica, histórica, coisa e tal. É imbecilidade isso. É uma perda completa de tempo. A gente precisa o quê? A gente precisa ensinar o aluno a analisar coisas, criticar, criar, autocompreender, pensar de maneira independente, politizar o aluno e exercer a autoridade, fazer com que ele exerça a autoridade. Se a gente vencer esses tópicos, a gente consegue realmente fazer o aluno ser um cidadão pleno, Tá? E a proposta é a seguinte, para isso vai ter que mudar a escola. Vai ter que mudar a escola totalmente. Tá? Como mudar a escola? Vou ter que mudar a metodologia, vamos ter que mudar os componentes curriculares, o método de avaliação, o espaço da escola, a gestão e os professores. Como? Primeiro, mudar método. Não dá para ser aula expositiva mais, tem que ser de outra maneira. O espaço, como que eu posso fazer isso? Vamos fazer tribunais, vamos fazer simulações, como no caso que os meninos fazem das simulações da ONU. Né? Vamos fazer dança, vamos fazer seminário, vamos debater os assuntos, ao invés de simplesmente apresentar os assuntos. Tá? Vamos valorizar a opinião do aluno, vamos tirar o aluno da paralisia que ele está, vamos deixar ele falar. Vamos usar outras ferramentas, vamos usar outros profissionais. É por isso que eu procurei a clínica. Eles podem contribuir. Usar outras ferramentas. Nós estamos numa época digitalizada, a gente não pode virar as costas para isso. Né? Uma pedagogia de projetos, vamos fazer projeto. Alta habilidade não pode ser trabalhada de uma maneira convencional, ela tem que ser pensada em forma de projeto. Eles têm que desafiar, a inteligência é resolver problemas. E leitura é fundamental. As disciplinas, não tem biologia, esquece isso, não tem matemática. Tá? As disciplinas que eu vou começar a trabalhar já no curso, né, que a gente vai começar em agosto, serão essas disciplinas aqui. Primeira disciplina, análise do discurso e teoria crítica de obras. Segunda disciplina, neurociência em métodos de estudo e aprendizagem. Terceira disciplina, seminários, tribunais e simulações. Quarta disciplina, natureza humana, ética, cultura e inteligências múltiplas. Uma avaliação toda semana e oficina. Acabou. Cadê a biologia? Porque a Secretaria de Educação vai me pedir. Onde está o conteúdo de hormônio? Eu vou mostrar para eles.
O hormônio está aqui, ó. Quando meu professor for falar de neurociência e de natureza humana, a gente fala de hormônio. Ah, onde vai estar o MRU que eu estava falando aí? Na oficina. Vamos fazer uma oficina prática de física. Tá? Ah, onde está? Pode escolher o que vocês quiserem, gente. Redação, cadê a redação? Em todas. Avaliação. Avaliação, nós vamos mudar totalmente. Avaliação vai aferir todas as inteligências. E aí é um desafio, que é de mensurar a inteligência múltipla. Ou desmascarando ela, ou reduzindo ela, ou ampliando ela, mas legitimando, de alguma maneira, o que o Gardner está falando. E só tem um jeito de fazer isso, com números. E só tem um jeito de fazer isso, gerar os números, fazer avaliações diferentes. E autoavaliação, por que o aluno não pode dizer o que ele é? E valer nota? Que exercício mais bonito de autocompreensão do que ele dar uma nota para ele e valer? Aí o pai vai falar, eu pago 2.500 para o aluno me dar nota? Se dá nota? Sim, sim. Entendeu? Porque isso é uma nota talvez mais verdadeira que qualquer outra. Talvez seja mais verdadeira do que qualquer outra. Não sei. Mas o aluno tem que ter esse espaço. Tá? O espaço de sala não pode ser o mesmo de hoje. As turmas têm que ser menores. E nada de fileira. Nada de fileira. Tá? A nossa escola vai ser assim, ó. Desse jeito. As carteiras vão ficar nos cantos. E o professor vai ficar no centro, se ele quiser. Porque ele tem uma cadeirinha para ele lá, ficar na roda também. Ó. É assim que vai funcionar a aula. Ah, não vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Numa posição igual. Você vê que todos estão na mesma posição em relação ao professor. Quando você coloca a fileira, você já está dizendo alguma coisa. O espaço escolar tem um conceito para mim totalmente diferente. Tá? Porque no nosso espaço vai ter sala de aula, biblioteca de verdade. A biblioteca não é o cantinho do castigo. O espaço de meditação vai ter um espaço de meditação. O aluno pode exercer, né, essa inteligência intrapessoal dele lá. Ele está ansioso, vai para lá. Tá? A gente vai ter pessoas que vão orientar, né, o tempo que faça lá, o método de meditação, enfim. Vamos ter um ateliê. Tá? O ateliê vai servir para N coisas, inclusive para ensinar. Os meninos ficam aprendendo arte sem nunca pintar. Um espaço musical, um espaço de convivência, pontos inteligentes, né, um espaço verde e um espaço esportivo. Esse é o cara. A ideia de climatizador é a ideia do Robinson. Ele fala no final da apresentação dele, é inspirador isso, que é o seguinte, que ele está falando que é o lugar mais seco dos Estados Unidos e não dá nada. Não dá nada, nada, nada. Aí um belo verão choveu. Choveu no deserto. E nasceram plantas depois. Esse é o papel do professor. Em vez de dizer que não vai nascer nunca nada lá, né? É assim que se fala. Né? As escolas, eu trouxe até um brinquedinho para mostrar para vocês. A escola é assim hoje, ó. A escola é assim, ó. Você tem que ser do formato direitinho que a escola quer, tá? Se você não tiver esse formato para caber na escola, você só tem duas saídas. Ou os caras vão te moldar para caber aqui, ou você vai ficar de fora. Agora, o professor tem que ser um feiticeiro. Como é um feiticeiro? Tá aqui que eu quero dizer com a ideia de feiticeiro. O professor tem que ter uma utilidade, mas é uma autoridade, não é uma autoridade legal ou imposta, é uma autoridade espiritual. Espiritual. O bom professor, os alunos contam para mim, eles vão embora para casa e continuam lembrando dele. Sabe quem ele é. E dentro dessa perspectiva, não tenho dúvida, a gente vai ter um outro aluno, tá? Os indicadores sociais vão aumentar, tá? E a gente vai ter uma redução de desigualdade no país. Em suma, a gente tem uma proposta, essa proposta é uma proposta que a gente vai colocar em prática. Eu vou começar essa proposta, né, num formato de curso de paz, curso de Enem, curso para 9º ano, até curso para concurso, mas eu vou correr atrás o máximo que eu puder para que eu forme uma escola com esse outro espírito, com habilidades ao invés de conteúdo, com espaço recriado e com uma pedagogia com um método diferente e com professores com um pensamento diferente. Uma nova perspectiva de pensar a educação de forma prática. Eu descobri que a educação ela não fazia sentido quando os meus filhos entraram na minha escola. Quando os meus filhos viraram alunos, eu descobri o quanto a escola está fracassada. O tanto que os meus filhos foram
como eu disse, violentado simbolicamente, dá um livro. Cada um do seu jeito, mas cada um foi violentado de uma certa maneira. Rebaixados, oprimidos, não ouvidos, não trabalhados de uma maneira diferente. A opção era sempre, né, vou te reprovar, vou te mandar embora, né, faz dependência, entendeu? Você não vai passar. É o que eu falei para vocês, tá? Tem um aluno que já tem a forminha, né? Ele já vem com a forminha, direitinho da escola. Então ele entra e não vai ter problema nenhum, né? Ele vai cursar o ensino básico dele e nada vai acontecer com ele. Mas agora, se tiver um pouquinho fora, né, vai sofrer, gente, vai sofrer. E eu não estou vendo outro caminho. Tá? O caminho que o Brasil está seguindo é um caminho triste e reconhecidamente desastroso. Com tantos erros novos para cometer, por que cometer os mesmos erros?